Oi, meus amores, meus amados aluninhos, irmãozinhos em Cristo da turminha MQV Kids. É com muita alegria que nós estamos aqui para ter mais uma lição da nossa escola dominical. Estou com saudade daquela interação que a gente tem dentro de sala de aula, em que a gente pode conversar um com o outro, brincar, responder perguntas, fazer atividades, não é mesmo? Se Deus quiser, está chegando o momento em que nós poderemos retornar. Não deixe de orar por isso, para que nós possamos voltar a ter os nossos momentos de comunhão. E hoje, nós, se estivéssemos em sala, iríamos mexer com a argila. Nós iríamos fazer alguns jarrinhos de barro. Pois, por quê? Porque a lição da nossa EBD hoje vai falar um pouquinho sobre uma vitória em uma batalha que, dentre outros utensílios, foi ganha com o exército usando alguns jarros de barro. Quem será que usou jarros de barro? Como foram usados esses jarros de barro em uma batalha? Bom, nós vamos contar isso daqui a pouquinho. Vocês lembram que na aula passada vocês estudaram sobre o chamado de Gideão. E vocês viram que Gideão então apareceu a ele um anjo chamando ele de homem valoroso, de homem valente. E ele não se achava nada valente, mas aí ele pediu algumas provas ao Senhor. O Senhor deu essas provas de que era Deus mesmo que estava falando com ele por meio daquele anjo e que ele então deveria cumprir uma tarefa de levar o povo a lutar contra os seus inimigos. Vocês lembram que o povo era constantemente atacado por os reis da vizinhança que juntavam os seus exércitos e iam e pegavam, roubavam a colheita do povo de Israel e ainda incendiavam os seus campos, né? Pois então, era essa a situação. E Deus chamou então Gideão. E agora, depois de Deus então mostrar para Gideão que ele realmente era Deus, através daquelas provas, Gideão agora estava satisfeito e confiante de que o Senhor iria dar a eles a vitória. E a lição de hoje é a lição de número 8, que se encontra lá em Juízes, tá? Abram as bíblias de vocês, em Juízes no capítulo 7. Bíblias abertas? Então, vamos à nossa lição de hoje. Bom, Gideão estava confiante, mas Gideão também sabia que o inverno estava chegando. E ele sabia que a estratégia daqueles reis da vizinhança era, quando chegasse o inverno, eles atacariam o povo de Israel para recolher as suas colheitas e recolher para eles a colheita e armazenar em estoque para eles durante o inverno. Isso era comum, então Gideão já sabia que isso iria acontecer. Mas Gideão estava então preparado, porque ele sabia também que Deus, o Todo-Poderoso, estava com eles desta vez. Então, acontece que ele convocou as pessoas para se agruparem em exército. E vieram várias pessoas, do povo de Israel e formaram um grande exército de mais ou menos 10.000 homens. E acontece que na formação desse exército, olha só, vamos olhar para esse pedacinho de papel, essa tira de papel aqui, e vamos imaginar que proporcionalmente esse aqui era o exército de Israel, com seus 10.000 homens preparados para a batalha. Ufa, que bom, né? São bastante pessoas. E isso, é claro que ainda não era a quantidade do número do exército inimigo, que era muito maior, mas ainda assim era bastante pessoas. Mas Deus deu uma ordem um pouco estranha para Gideão. Deus disse para Gideão que era para mandar embora algumas pessoas. Que pessoas deveriam ir embora? Todas as que estivessem
estivesse com medo da batalha. Elas deveriam voltar para suas casas, voltar para suas tendas. Ai, mas, gente, o Gideão deve ter estranhado um pouquinho, né? Essa ordem. Mas Gideão, mesmo sendo uma ordem estranha, ele obedeceu. Porque ele sabe que Deus é soberano. Então, olha só, imagine então, foram embora muitos homens. Só sobraram disso aqui tudo essa quantidade. Olha só, já diminuiu bem o exército, não é mesmo? Mas Deus sabe, né, o que está fazendo. Só que Deus ainda falou para Gideão: olha, Gideão, ainda há muitos homens. Será por que Deus estava fazendo isso? Deus, ele diz para Gideão: eu sei que se for um número grande, as pessoas podem achar que venceram a batalha porque era um número grande, um exército grande, e que pôde vencer, lutar de igual para igual com outro exército, e por isso pôde vencer a batalha. Mas se for poucas pessoas, elas não terão dúvida de que foi o Senhor Deus, que deu a vitória, né? Deus queria que o povo de Israel confiasse não nas suas próprias forças, mas confiasse nele. E aí, Deus então falou assim: vamos diminuir mais, né? Leva o povo para perto do riacho. E o povo então os soldados, todo o exército deve tomar água, beber água desse riacho. E aí você vai ficar observando essas pessoas. Todos que tomarem água, se agachando e lamber direto com o rosto, lá colocar a boca direto na água, né? Esses devem ir embora. Mas todos que ficarem com a cabeça levantada e pegarem a água e levarem à boca, esses então ficarão. Sabe quantas pessoas sobraram no exército? Olha só a proporção. Diminuiu muito. Só sobrou como se fosse essa tirinha. 300 homens do exército de 10 mil homens inicial. Agora só havia sobrado essa quantidade. Mas mesmo assim, Gideão continuou obediente. Mandou aquelas pessoas que lamberam a água direto com a boca embora e ficou apenas com aquelas que levavam a água até a boca. E então essas pessoas é que iriam guerrear pelo povo de Deus. Guerrear, né, aquela batalha que o Senhor Deus já havia garantido para Gideão que ele teria vitória. Essa quantidade aqui, e aí não haveria dúvidas alguma que quem dá a vitória é o Senhor. Tão pouquinho, não é mesmo? Então, o que eles poderão fazer contra a multidão dos soldados inimigos? Eles não poderão fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, porque é hoje que eu vou te dar a vitória em suas mãos. Olha só. Mas Deus ainda falou para ele: olha, se você ainda sobrar alguma duvidazinha, algum medozinho em você, eu vou te dar uma prova ainda de que eu estou com você. Pega um soldado e desce até o exército inimigo, sorrateiramente, né? Retinho, bonitinho. E você vai espionar o que eles estão falando. Então, Gideão fez aquilo que Deus... Gideão dessa vez não pediu prova nenhuma a Deus, mas Deus quis dar a ele toda a segurança necessária para a batalha. Deus quis dar a ele uma prova. Gideão foi então com seu soldado e ficou lá, chegou perto onde estavam 2 soldados de vigia, né? E ele começou a ouvir o que eles estavam falando. E eles estavam
um falou assim pro outro: ai, essa noite, preocupado, né? Eu tive um sonho. Eu sonhei que um pão vinha rolando do exército inimigo e batia nas nossas tendas e fazia com que elas ficassem viradas, né? Olha só. Aí o outro já... isso quer dizer, eu acho, que nós vamos perder. Esse pão simboliza que é Gideão. Esse pão quer dizer que é Gideão vindo atacar o nosso exército e nós vamos perder. Olha, eles estavam preocupados. Deus estava colocando medo no coração deles a respeito do exército de Israel. E naquela hora, então, Gideão pôde ver que muitos dos seus soldados foram embora, dispensados, porque estavam com medo. Mas, na verdade, o pavor e o temor estava no coração do exército inimigo. E eles é que estavam com medo do povo de Deus. Eles sabiam que Deus estava com ele. Deus estava já preparando o ambiente para aquela vitória que ele havia dito que Gideão havia de ter naquela batalha. Então, Gideão, antes de voltar para o acampamento, adorou, agradeceu ao Senhor, né, por ter lhe dado mais essa prova, ter deixado ele seguro, e agradeceu, louvou ao Senhor. E quando voltou até o acampamento, ele começou a preparar, a dar instruções para os seus soldados de como seria aquela batalha. Lembra-se que eu falei de jarros no início da nossa aula, de jarros de barro, né? Pois agora era a hora. Eles deveriam levar então um jarro de barro e dentro desse jarro de barro uma tocha, né, que ficaria acesa dentro desse jarro de barro, e também uma corneta. E Gideão disse para eles: nós vamos nos espalhar. 100 homens vai para um lado, 100 homens para o outro, 100 homens para o outro lado, e nós vamos cercar o acampamento inimigo. E aí vocês olhem para mim. Quando eu der o comando, vocês façam o que eu fizer. Chegando lá, já era meia-noite, né? Olha, o pessoal devia estar lá dormindo, tranquilo no acampamento. Não tão tranquilo, porque eles estavam com medo, né? Deviam estar tendo sonhos ruins. Acontece que o Gideão então tocou a corneta e deu a ordem da batalha, e eles quebraram os jarros enquanto tocavam as cornetas. Imagina o barulhão que não foi? E aí, aquelas tochas acesas. A hora que o exército ouviu aquele barulheira, ele ficou todo confuso e começou a correr de um lado para o outro, e eles não sabiam mais o que estava acontecendo. No meio da noite, naquela escuridão, começaram a guerrear um contra o outro, usaram as suas espadas um contra o outro. O Senhor trouxe confusão no meio deles, e como o Senhor havia prometido, o Senhor deu a vitória ao povo de Deus. E olha só o que aconteceu. Depois disso, passou-se muito tempo para que aqueles exércitos acabou deixando o povo de Israel em paz por muito tempo, né? Os exércitos inimigos pararam de roubar as colheitas durante todo o período em que Gideão, né, liderou o povo de Israel. Crianças, que bênção é servir ao nosso Deus, que é soberano, todo-poderoso. Embora vocês tenham visto a história, às vezes as ordens parecem estranhas para nós. Às vezes Deus nos manda fazer coisas que para esse mundo parecem estranhas e loucas, né? Às vezes, por exemplo, quando Deus nos diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, isso soa estranho para nós. Mas nós devemos obedecer, porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Assim como sabia que daria a vitória a Gideão, mesmo mandando várias pessoas do exército indo embora e eles ficando com aquele exército pequeno. Deus sabe o que aconteceu no passado
Deus sabe o que acontece agora e Deus sabe o que acontece no futuro. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em... Primeiro, ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Não há nada que escape do controle de Deus. E quando nós estamos com Cristo, se você já é uma pessoa que teve a sua vida transformada por Jesus Cristo já está em seu coração, Deus está com você sempre. Obedeça o que Deus manda você fazer, mesmo que às vezes a situação seja um pouco estranha, mas se Deus mandou fazer, se está lá na Bíblia, aquela ordem, você deve fazer, porque o nosso Deus é soberano e Ele cuida dos seus, Ele está com os seus, e assim você terá vitórias espirituais, você terá vitórias na sua vida espiritual, até que você chegue um dia a morar com Cristo no céu. Então, vamos relembrar o nosso versículo, que é um versículo de gratidão ao Senhor, o versículo que vocês estão decorando, né? E ele diz sobre uma prova. Qual prova? Versículo Salmos, né? Nós vamos o livro de Salmos, o capítulo 34 do Salmo, é o Salmo 34, né? E o versículo 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você quer ser feliz, bem-aventurado? Confie no Senhor. Prova isso. Vê que o Senhor é bom, né? Como que você vê que o Senhor é bom? Confia nele e faz o que ele manda. E você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida, tá? Beijos, turminha MQV, e que vocês façam aí as tarefinhas de vocês, estudem os capítulos, leiam tanto o capítulo passado, o 6, quanto o 7, tá? Com a sua família, e converse um pouquinho sobre essa vitória de Gideão e de como Deus estava com ele, tá? Com a sua família. Converse com o papai e com a mamãe. Deus abençoe, então. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Nós podemos ver a prova do seu amor para conosco, porque o Senhor está conosco sempre. Nós queremos, ó Pai, experimentar a alegria da confiança sempre no Senhor, que os nossos atos, que as nossas atitudes mostre o quanto nós temos fé no Senhor e o quanto nós acreditamos na Tua Palavra. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Beijo.